Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Bom, a gente começa então a nossa live com a Elza Soares de fundo aqui pra gente. Essa música maravilhosa que, na verdade, é o título, né? Dá o título para a nossa conversa de hoje e também para a pesquisa de mestrado da Joyce Garcia, que é a nossa convidada dessa noite. Em nome da Casa Maria, a gente te agradece muitíssimo por aceitar o nosso convite. A gente tem falado de alguns temas, né, que são muito importantes para aquilo que a Casa Maria tem se prontificado a ser e fazer aqui na nossa região. Então, a gente quer te agradecer muito, né? Essa música, né, que foi gravada pela Elza Soares, ela tem aí uma letra que ajuda a gente um pouco, né, nessa reflexão importante sobre esse enfrentamento que a gente ainda precisa fazer e do quanto a gente precisa também falar com as mulheres sobre isso, né? E um dos objetivos da Casa Maria é exatamente esse, né? Que a gente consiga conversar com as mulheres para que elas se sintam poderosas o suficiente, né? Para dizer isso e que elas não aceitem, né? A violência, especialmente a violência física. Vou começar falando um pouquinho aqui sobre algumas conquistas, né, das mulheres, porque eu acho que é importante a gente deixar muito claro antes de a Joyce começar a falar, né, o quanto, na verdade, a gente tem lutado uma vida inteira de luta para conseguir alguns direitos e algumas lutas também para que a gente não perca esses direitos, né, os direitos alcançados. Então, a gente tem aqui eu fui pegando algumas informações, né, para passar para vocês. Então, a gente tem somente a partir dos anos 1920, né, a conquista do direito das mulheres para que elas sejam funcionárias públicas, por exemplo. É só na Constituição de 34 que a gente vai ter escrito lá sobre a igualdade entre os sexos. Já na Constituição de 34 estava previsto que era proibido fazer qualquer tipo de diferença salarial entre homens e mulheres. No entanto, nós estamos em 2020 e essa é uma conquista ainda a ser alcançada, ainda é uma batalha, né? A partir de 1937, a Constituição de 37, né? A gente passa a ter também acrescentado o direito das mulheres ao voto, e essa luta política também é algo muito importante para a Casa Maria, não no sentido de nenhuma bandeira, né, de partidos, mas da inserção da mulher na política, porque a gente entende que políticas públicas para as mulheres serão feitas a partir do momento em que as mulheres estiverem lá dando a sua voz, né? E especialmente a gente entende que tem uma diferença muito grande também entre um mandato feminino e um mandato feminista, né? Eu só já vou colocar na tela aqui para a gente ver, tem uma pessoa linda vendo a gente. Mari, um beijo, espero ter você com a Casa Maria em breve. Mariana Esteves está dando oi, deusas, que debate lindo e necessário. Então, sempre uma delícia receber vocês aqui. A Tainá já está com a gente também, dando boa noite. Bem-vindas, bem-vindos todos e todas. A partir dos anos 50 e 60, a gente vai ter aí uma inserção maior, especialmente das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda uma inserção que, inclusive na educação, a gente fala, né, da feminização desses espaços, né, e aí, como o salário da mulher era visto como complementar, infelizmente, a gente tinha aí, claro, salários, né, de menor pagamento, de menor reconhecimento do ponto de vista econômico, que era ofertado para as mulheres. Inclusive, eu assisti recentemente aquela série Coisa Mais Linda, né, e a Malu, que é a personagem principal, ela tenta ter um negócio próprio, e nos anos 60 isso não era permitido, né? Então, um absurdo, infelizmente, que a gente tem aqui, que vê esse tipo de coisa em tempos tão próximos, né, ainda. Nos anos 70, uma certa perspectiva de liberdade sexual, a questão da pílula, algumas conquistas importantes,
para as mulheres, o planejamento familiar, mas que a gente sabe que também tem um viés bastante capitalista envolvido em tudo isso, né? Tem um mote ainda que as mulheres ainda precisam compreender melhor, né? E aí, em 62, eu comentei da série Coisa Mais Linda, a gente tem aí o Estatuto da Mulher Casada. E aí a gente passa aí alguns anos ainda, a mulher vai ter o direito, por exemplo, né, ela não vai mais precisar da autorização do marido para trabalhar, para receber herança, né? Então, imagine, aqui estavam submetidas as mulheres até muito pouco tempo, né? E aí, mais algumas informações para a gente aqui, pensar que somente em 1977 que as mulheres puderam ter a dissolução dos seus casamentos garantidos, mas claro que junto com isso vem ainda uma perseguição muito grande, vem ainda, né, o desdém, aquela mulher que ficou abandonada, desquitada, né, quem que vai querer essa mulher, né? Então, que são coisas, infelizmente, ainda muito presentes também no machismo nosso de cada dia, né? E aí, somente com a Constituição considerada cidadã, em 1988, as mulheres vão ter aí licença maternidade de 120 dias, alguma estabilidade, mas a gente também sabe que essas conquistas têm uma dificuldade muito grande de sair do papel, né? Então, existe uma força da lei que, muitas vezes, aquela letra morta ali não tem o valor aplicado na sociedade, né? Porque a gente sabe, tem um estudo da FGV de 2018 que mostra que 48% das mulheres são demitidas até que os seus filhos completem 1 ano de idade, né? Então, o mercado de trabalho não absorve as mulheres, não absorve as mulheres mães, e a Casa Maria, inclusive, tem uma preocupação com isso, que é esse papo, né, muitas vezes, de que a mulher empreendedora, a mulher ali está batalhando, mas essa mulher muitas vezes precisa empreender porque o mercado de trabalho não a absorve, né? O mercado de trabalho não consegue lidar com o fato de que essa mulher tem que ser mãe também, né? E caso a gente tivessem homens dispostos a dividir essa tarefa com a gente, talvez, né, não fosse tão difícil assim. E a gente tem a Lei Maria da Penha, que é de 2006, uma lei muitíssimo, muitíssimo recente, e uma conquista a partir de uma grande tragédia, né? Eu acho sempre importante a gente falar que a Lei Maria da Penha, ela só foi instituída a partir de uma luta que, inclusive, ultrapassou ao nosso território nacional, e, infelizmente, uma luta que teve que ser travada, né, porque essa mulher sofreu várias violações, várias formas de violência, então não foi ali um belo dia, né, a gente acordou e resolveu que, não, as mulheres, elas precisam de um direito, vamos fazer isso, né. Então, e ainda hoje se questiona muito, né, infelizmente, palestras que eu vou dar, a gente ainda ouve, mas e o João da Penha, né, e aí a gente tem vontade de botar o cara sentadinho lá e falar, colega, senta aqui, né? Deixa eu te falar que se vocês fossem eletrocutados, tomassem um tiro, né? Então, a pessoa não sabe todo o processo, né? Muitas vezes, para a gente chegar até aqui. E aí, você, nos seus estudos, né? A sua dissertação de mestrado, como eu falei no início, ela fala sobre a Casa da Mulher Brasileira, mas aí ela também, antes de chegar lá na Casa da Mulher Brasileira, ela fala sobre violência de gênero e fala sobre violência contra a mulher. E aí eu queria primeiro que você esclarecesse aí pra gente qual que é a diferença entre as coisas, porque muitas vezes quando a gente ouve falar de gênero, a gente acha que já está falando das mulheres, né? Então é importante que a gente esclareça isso para quem está ouvindo a gente. E qual que é, né, explicando para a gente essa diferença entre violência de gênero e violência contra a mulher, como que isso está relacionado à legitimação dessa violência, né? Por que se legitima, ou por que a gente tem aí, infelizmente, a violência contra a mulher ainda tão tolerada no nosso país? Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada eu, Jamile, eu que agradeço o convite. Bom, são muitas questões, né? Como você mesma falou, nós temos conquistas, nós temos leis, mas nós sabemos que a lei muda, mas a cultura muitas vezes permanece, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu usei a música da Elza Soares, não só como título da minha dissertação, mas como fonte também, para que a gente entendesse como que isso está
socialmente, né? Como que a questão da violência ela é vista no senso comum, nos discursos, né? No discurso jornalístico, na boca das pessoas. Então, eu trabalho bastante com isso das representações sociais. Essa questão dos termos violência de gênero ou violência contra a mulher também, né? Foi uma preocupação minha, porque de onde vêm esses termos, e nós temos mesmo que problematizar isso para que nós tenhamos o cuidado de não legitimar essa vítima através desses conceitos, desses termos, né? Então, assim, o conceito de gênero, ele foi construído, né? Como a Joana Maria Pedro fala, que esses termos, esses conceitos, eles têm uma historicidade e eles vão surgindo de acordo com os movimentos de mulheres e feministas. Então, lá na década de 70, meados da década de 70, década de 80, as mulheres dos movimentos de mulheres, né, elas vão usar o termo violência contra a mulher. Nós sabemos que os estudos de gênero, o próprio conceito de gênero, ele surge aí, né? Mas até que ele fosse estabelecido ali socialmente, levou um tempo, né? Por isso que esses termos, eles têm uma historicidade. Então, até hoje a gente usa violência contra a mulher, né? E qual o sentido disso? É mostrar aí a impotência da mulher diante da violência em razão do gênero, né? Hoje a gente sabe já o que é gênero, né? Relações de poder, essas disputas. Nós temos aí também importantes pesquisadoras feministas que abordam esse conceito, né? Então, nós temos já uma análise sobre, mas eu tentei entender aí de onde que vinham esses termos e quando utilizá-los, né? Porque violência de gênero, ele pode ser um homem contra outro, uma mulher contra outra, né? Porque define relações de poder, gênero. Mas o vetor mais difundido ainda é no sentido homem contra mulher, né? O masculino contra feminino, né? Então, assim, como que isso demarca as diferenças, como que isso legitima a vítima, né? Porque esses termos são utilizados pelos movimentos, né? Então, nós temos que ter essa preocupação de saber de onde eles vêm e o porquê de usar, né? Se a gente for entender que não só entender a impotência das mulheres mediante a violência, lá na década de 80, né, o termo violência contra a mulher, ele também era uma forma de chamar a atenção do Estado para a questão. Sugere também uma necessidade de combate, né, e são termos que nós vemos ainda hoje. Violência contra a mulher, combate à violência. Hoje a gente já ouve o enfrentamento à violência, mas é nesse sentido, né, de chamar a atenção do Estado para a falta de políticas públicas para as mulheres naquele momento da história, né. As delegacias, elas vão surgir aí, né, meados da década de 80, em São Paulo em 85, e Campo Grande, que foi a segunda delegacia da mulher do Brasil, né, que é uma questão importante depois para a gente entender por que a Casa da Mulher, ela aconteceu primeiro em Campo Grande. Mas, enfim, a primeira delegacia, hoje a gente conhece como DEAN, né, Delegacia Especializada. Ela trazia Delegacia de Defesa da Mulher, né? Então, o que sugere? Como que isso está no senso comum? Muitas vezes as pessoas entendiam que essa mulher, ela era, claro, ela era impotente mediante esse fenômeno da violência, né? Mas também submissa, que precisa de proteção policial
e uma política que não era uma política pública para a mulher. As primeiras delegacias, elas eram políticas de segurança, né? Então, esses termos, eles têm que ser pensados para que nós não corroboremos com o discurso que revitimiza essas mulheres que já são vítimas da violência, né? Então, por isso que eu faço essa problematização aí. E acho que você coloca muito bem isso, né? A gente se atentar a esse papel subalterno que é dado às mulheres, né? E aí os estudos de gênero tentam, né, de alguma maneira fazer, mostrar como isso é construído, infelizmente, né, ao longo de toda a história. E como você colocou, como isso, infelizmente, acaba trazendo aí essa legitimação da violência, né? Eu acho importante, pegando o gancho disso que você está falando, a gente apontar, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, ela não tem previsão somente para cobrir a violência em si, né? Inclusive, eu quero até dar uma boa noite aqui para o Renan Salviano, ele é advogado, não é doutor advogado, né, Renan? Porque ele sabe a importância disso, mas um amor nosso super querido aqui, sempre esteve com a gente nos enfrentamentos aqui na nossa cidade, e o Renan já fez comigo algumas palestras, algumas coisas, e a gente sempre fala sobre isso, né? Inclusive, numa palestra dele mesmo, ele trouxe algumas outras coisas que a Lei Maria da Penha pensa, né? Então, por exemplo, que a gente possa falar nas escolas sobre isso, para que a gente não tenha, né, essa violência sendo reproduzida, continuada, né, infelizmente, nos ambientes como ela sempre para que a gente pense isso na mídia, por exemplo, porque quando você vê uma propaganda machista, é claro que aquilo traz ali uma mensagem, né, infelizmente não tão subliminar assim, porque hoje a gente já tem entendido, assim como o racismo estrutural, como que o machismo também acontece, né, como que muitas vezes ele tenta parecer uma coisa, né, sutil, ou foi só uma brincadeira, mas a gente sabe que não. Então, como a Lei Maria da Penha também pensa nessas questões, né? E aí você deu luz também à Lei Maria da Penha. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso também, como que ela aparece no seu trabalho, e também, não sei, você fez entrevistas com algumas mulheres também, né? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Então, a gente... eu busquei entender, né, como que esses conceitos e como a própria lei estava representada ali socialmente. Então, eu uso, inclusive, a música da Elza Soares para demonstrar isso, porque na música ela fala, né, eu vou ligar para 180, né, ela fala de uma resistência, que é a resistência da mulher negra, do grito, do deboche, mas amparada na lei, né? O nome da música Maria da Vila Matilde, porque se a da Penha é braba, imagina a da Vila Matilde. Então, olha só, a Lei Maria da Penha, ela traz para a gente, né, para os movimentos de mulheres e feministas, a perspectiva de que é possível a cultura mudar. É possível, Jamile, não só, como você falou dessas leis aí, que muitas coisas ainda, culturalmente, socialmente, economicamente, a gente não viu mudanças, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela tem uma força pedagógica, né? Ela está na música, ela está na novela, ela está na boca das pessoas, que seja, né, com a história do João da Penha. A verdade é que esses homens passaram a temer essa lei, né? E as mulheres descobriram a sua força a partir dessa lei. Então, a Lei Maria da Penha, ela é pedagógica nesse sentido. Ela vem para mostrar que, culturalmente, as mudanças também aconteceriam, né? E isso também por causa das políticas públicas. Na música, a Elza menciona o 180, então, a Lei Maria da Penha, ela dá o respaldo para as políticas públicas acontecerem, né? Porque ela já previa
transversalidade de gênero, né, que essa lei fosse efetivada aí, e conhecida pelas pessoas nas escolas, com as secretarias de políticas para as mulheres que surgiram, né? Então, essa lei, ela tem essa força pedagógica. E acho que um detalhe importante para a gente ressaltar aqui também, Joyce, é o seguinte: a gente ouve muitas vezes as pessoas tentando descredibilizar a Lei Maria da Penha, porque a gente tem visto o aumento do número das denúncias, né? A gente vê muitas vezes que hoje, né, como a gente quantifica isso, hoje como a gente tem não só o 180, mas a gente tem as delegacias, hoje a gente tem, inclusive em algumas cidades, a própria Casa da Mulher Brasileira, que a gente vai falar já já, a gente tem Patrulha da Penha em alguns municípios também. Então, hoje, como a gente tem todo esse aparato que vem das políticas públicas, como você colocou aí, as pessoas têm muitas vezes esse discurso falacioso e que tende, né, a tentar desmerecer a lei ou até a querer dizer que não resolve nada, né, no sentido de que a gente teve um aumento da violência, quando, na verdade, a gente teve o aumento das denúncias. Isso está ligado, muitas vezes, à própria consciência que as mulheres têm passado a tomar nos últimos tempos do direito delas, porque você até usou um termo que eu adoro, né? Quer dizer que a lei é pedagógica. Então, a Lei Maria da Penha nesse sentido, e todas essas manifestações e todos os movimentos das mulheres em relação a isso, né? O próprio movimento feminista e a força, né, para que a gente lute por essas bandeiras e por essas demandas. Então, acho super importante, super interessante que a gente deixe isso muito demarcado aqui, né? A gente não está falando de um aumento da violência, mas a gente também está falando de um aumento da força da mulher para que ela consiga fazer essa denúncia, né? Sim. Você falou das entrevistas, na verdade eu fiz uma entrevista com uma vítima, mestrado, né, a gente tem pouco tempo, vamos dizer assim, então eu me ative a entrevista com uma vítima, até porque é muito difícil trabalhar com a entrevista das vítimas, Jamília, acho que você pode fazer ideia do quanto é doloroso, né, exatamente, né, o relato da minha entrevistada mostrou essa força pedagógica da Lei Maria da Penha, mas mais ainda da Casa da Mulher Brasileira, que a gente vai falar, né, a lei possibilitou a Casa da Mulher Brasileira, mas a Casa da Mulher Brasileira, ela é visivelmente a efetivação da lei. Visivelmente. Então, as mulheres sabendo que tem aquele lugar, né, e que tem acesso a esse lugar e que elas podiam ir para lá, que elas se sentiriam seguras ali e que seriam amparadas pela lei, né? Então, é isso. Temos uma fã sua aqui, a Luísa, está dizendo que você está linda, desejou boa noite para a gente. Tem mais gente bacana passando por aqui, a Natasha, né, falando que o debate está muito bom. A Jo, que é uma querida, minha ex-aluna, Casa Maria sempre ativa, parabéns, obrigada por compartilhar os conhecimentos. O Wesley, que é professor, um amigo também, né, os coletivos e os movimentos sociais contribuem muito para a ampliação e o acesso à informação. Parabéns pelo debate. Então, a Casa Maria, a gente tenta, né, promover esses debates exatamente para que a gente consiga conversar com as pessoas, né? A gente vinha fazendo, inclusive através do YouTube, mas a gente até trouxe para o Facebook por entender que muitas vezes a rede social ela é até mais acessível, né, para as pessoas. Então a nossa ideia é realmente tentar fazer e falar com as pessoas, e aí já puxa o gancho dessa fala do Wesley para a gente pensar um pouquinho sobre a própria Casa da Mulher Brasileira, que você vai comentar com a gente aqui, como é que ela surge. E também, pensando nisso que o Wesley comentou, o que o feminismo, e especialmente o que as feministas têm a ver com isso? Tudo a ver. As políticas públicas, elas surgem da pressão feminista,
né? A própria Lei Maria da Penha surge a partir da pressão feminista, infelizmente com a história trágica da própria Maria da Penha, mas a importância dos movimentos, né, de mulheres, movimentos feministas é essa, é o que pressiona e é o que faz acontecer, né? E uma outra questão, Jamile, entender que política pública, ela é construção, porque muitas vezes a gente ouve mulheres dizendo, né, ai, mas eu fui lá na casa da mulher, e aí o atendimento foi assim, assim, assado. Gente, nós, movimentos de mulheres feministas, nós mulheres, sociedade, nós que pressionamos para que a política vá se desenhando, né, para que ela vá acontecendo, para que ela vá melhorando. E a Casa da Mulher Brasileira, mais ainda, porque faz parte de um programa inédito, né, um programa, a Casa da Mulher, ela surge do programa Mulher Viver Sem Violência, do governo Dilma Rousseff, e ela é o carro-chefe do programa Mulher Viver Sem Violência. Não é a única proposta desse programa, esse programa previa várias coisas, né, a transdisciplinaridade de gênero em todas as esferas públicas, na educação, no Ministério da Justiça, no Executivo, inclusive. Então, a Casa da Mulher, ela surge a partir dessa pressão feminista. Se a gente for voltar lá na década de 80, nos movimentos de mulheres, qual era a reivindicação dessas mulheres? Casa, abrigo e delegacia, né? As mulheres queriam que a questão da violência fosse tratada com o rigor que era necessário, com a punição dos agressores, mas também com o acolhimento dessas vítimas. E a Casa da Mulher, ela atende essa reivindicação. Mas olha só, Jamile, isso é uma coisa que a gente está lutando há quanto tempo, né? A Casa da Mulher foi inaugurada em 2015. Então, assim, mas a Casa da Mulher, ela não é só acolhimento e uma delegacia dentro de um mesmo espaço. Ela faz parte de um programa, né, que visava aí várias coisas com relação ao gênero, né, porque como a gente falou, dos termos que têm historicidade, o ideal seria que as políticas para as mulheres, elas fossem se delineando em políticas de gênero com o tempo, mas nós sabemos que tivemos retrocessos nisso daí, né? Então, a Casa da Mulher, ela vem a partir da reivindicação dos movimentos de mulheres e feministas por um atendimento qualificado em gênero, por uma escuta sensível à questão de gênero, porque as mulheres lutaram pela delegacia, tiveram a delegacia. Mas, muitas vezes, essas mulheres, elas eram revitimizadas dentro da delegacia. Então, não bastava ser uma delegacia, esse lugar tinha que ter um acolhimento, tinha que ser um atendimento humanizado, tinha que ter atendimento psicossocial para essa mulher, tinha que pensar nos filhos dessas mulheres também, né? Então, a partir das reivindicações das lutas feministas, as políticas foram acontecendo. E a Casa da Mulher, ela reúne aí várias dessas reivindicações com relação à violência contra a mulher. Eu vou falar especificamente de um movimento que nós tivemos no Mato Grosso do Sul, já para entrar um pouco na questão do porquê Campo Grande. Porque a primeira Casa da Mulher Brasileira aconteceu em Campo Grande, porque o projeto previa uma casa em cada capital, certo? Mas a primeira casa foi em Campo Grande. Nós tínhamos, na década de 90, um movimento popular de mulheres no Mato Grosso do Sul, e eu acho importantíssimo falar isso, Jamile,
para que as pessoas conheçam a história dos movimentos em Mato Grosso do Sul. Existe uma militância feminista no estado que é muito forte, tá? Então, eu acho muito importante mencionar esse movimento popular de mulheres, que eram mulheres que faziam trabalho nos bairros com as mulheres, eram mulheres que alfabetizavam outras mulheres. Elas tinham uma proposta muito interessante. Então, as mulheres do Mato Grosso do Sul, elas sempre foram muito atuantes. E dentro desse movimento popular de mulheres, nós tivemos uma figura muito importante para a instalação do programa Mulher Viver Sem Violência e da Casa da Mulher Brasileira, que foi Aparecida Gonçalves. Ela foi secretária nacional de enfrentamento à violência e ela é de Campo Grande, né? Ela é natural de Clementina, mas ela escolheu o Mato Grosso do Sul e Campo Grande como o segundo lar dela. Então, é claro que, como a gente sempre fala, não basta ser mulher, né? Mas quem são essas mulheres, o que elas fizeram? Então, essas mulheres de luta de chão, que iam nos bairros, elas foram construindo essas pautas e lutando por elas, né? E a Casa da Mulher Brasileira, ela então, fruto dessa, teve uma militante feminista que eu entrevistei, a Leide Pedroso, se ela estiver assistindo, um beijo para ela, que disse que a Casa da Mulher era o sonho das feministas, porque ela reúne ali no mesmo espaço todos os atendimentos que a mulher precisa, né? Então, elas mesmas reconhecem que teve muita luta, né, para que essa casa fosse instalada, para que esse programa acontecesse. E acho que a gente tem alguns comentários aqui, acho que ajudam a gente a falar um pouquinho sobre isso. Então, a Andréa Monserrat falando que até por parte do judiciário, né, a gente tem o machismo na aplicação da Lei Maria da Penha. Ela falando que no estado do Mato Grosso do Sul, que é o foco da sua pesquisa, inclusive, né, e você está contando aqui para a gente um pouco, um juiz declarou inconstitucional. Eu não sei exatamente de qual caso ela está falando, mas a gente costuma ainda ver no judiciário muitos comentários extremamente machistas ainda, né, e isso, claro, né, acaba fazendo com que as mulheres muitas vezes não se sintam seguras o suficiente para denunciar. Eu me lembro, por exemplo, que quando aconteceu aquela história do Buceta Rosa, né, com aqueles homens na Rússia, gritando ali em volta daquela mulher. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, porque a gente via ali, um era delegado, o outro era policial, e aí, bom, se são aquelas pessoas para quem eu vou ter que pedir socorro num momento de violência, eu já sei muito bem como eu vou ser tratada, né? Então, sim, é fundamental que a gente pense esses espaços também, né? Que a gente desmistifique o judiciário, que a gente desmistifique a polícia, né? Até o Renan está brincando isso aqui, o sonho da Jamília é alfabetizar. Então, eu tenho, né, um sonho muito grande, ele sabe disso que eu já compartilhei, que é de fazer alfabetização de mulheres adultas, que é de trabalhar na formação, né, também. E a gente estava fazendo isso aqui antes da pandemia, né, um processo de formação com pessoas de 8 municípios vindo participar com a gente, né, desse processo. Então, algo que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Você mesma está comentando isso, né? A Andréa também colocou aí, né, a Casa da Mulher Brasileira, um espaço planejado para atender a todas as mulheres, né? Uma linguagem qualificada. Então, isso também é muito importante, né? Que a gente pense essa questão da linguagem, até pelo exemplo que eu acabei de dar aqui, né? Quem são as pessoas que vão nos receber? Né? Como é que nós seremos acolhidas ali naquele lugar, né? E a Mariana, eles falando aí, viva Cida Gonçalves, militou em Andradina nos movimentos, então... Sim, então, eu até trabalho, né, com a entrevista dessa vítima, em que ela relata uma questão que aconteceu com ela dentro da Casa da Mulher Brasileira, justamente para fazer com que as pessoas entendam que nós temos que estar vigilantes com a política também, tá? É claro que é uma grande realização feminista, mas a forma como ela está funcionando, os movimentos feministas estão sempre atentos, né? Porque essa política pública é construção, ela não é pronta e acabada, né? Então, nós temos que estar sempre vigilantes aí.
E a gente sabe que a violência, ela é simbólica, ela é estrutural, né? São muitos enfrentamentos dentro do judiciário, nas próprias delegacias mesmo, né? No caso dessa vítima que eu entrevistei, foi no caso no psicossocial, né? Que teve um discurso cristão ali. Então, a gente entender, né, que a moral cristã, ela impõe esses papéis, né? Mas o mais interessante, Jamile, é que essa mulher que eu entrevistei, ela fala que ela questionou a psicóloga. A psicóloga perguntou para ela, mas você vai à igreja? Suas crianças vão à igreja? E ela falou, que Deus, minha filha, eu vim aqui buscar justiça. Então, olha só como que é isso, né? Para que as pessoas entendam que nós somos responsáveis pela política pública. É a partir da nossa luta que a coisa vai acontecendo e melhorando, né? E acho importante também a gente falar que são conquistas muito recentes. Então, Sim. assim como a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa em direito de família, e aí a gente olha, por exemplo, para os casais homoafetivos, a possibilidade de terem uma união, assim como a gente olha para a possibilidade de uma adoção, por exemplo, que são conquistas dos últimos anos, essas conquistas das mulheres também são muito recentes, né? E como você bem está colocando, é uma construção que a gente ainda está fazendo, e é por isso que eu acho que a Casa Maria, por exemplo, ela é um espaço urgente, né, para que a gente possa promover esses debates, porque é no governo da Dilma, por exemplo, que você já comentou aí, que a gente vai ter um Ministério da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, que hoje permanece, né, como Mulheres, Família e Direitos Humanos. Então, são conquistas que a gente teve aí nos últimos anos e que a gente ainda precisa se manter muito vigilante para que elas não se percam, né? Porque a gente sabe, hoje a gente tem índices, por exemplo, que mostram que os investimentos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos têm sido pífio, né? Tem sido muito baixo. Então a gente precisa muito Sim. ainda colocar a nossa voz para fora e seguir fazendo esse barulho, né? Por isso que a história é importante para explicar, né? Porque a Lei Maria da Penha vem, com ela uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, com caráter de ministério e autonomia financeira, inclusive, e isso é muito importante para pensar nas políticas públicas, né? Então, e eu também faço a discussão na minha dissertação, Jamília, porque é um tema inesgotável, né? Talvez a gente não consiga falar tudo aqui, mas assim, da diferença entre uma Secretaria de Políticas para as Mulheres e um Ministério da Mulher, e a diferença de quem está à frente disso tudo. Porque a gente ouve muito falar assim, mas política pública qualquer um faz, depende de quem é o qualquer um, você entendeu? Depende, e a história está aí para mostrar. A gente lá atrás, né, que basta uma crise política para que os nossos direitos sejam questionados, né? Então, infelizmente, a gente vê que basta um momento de crise ou basta uma mudança política, né? E aí também isso é algo que a gente, falando, né, sobre a questão política, a gente precisa pensar, que é essa história de o que é política de Estado, o que é política de governo, né? Porque aí muda o governo, muda tudo que vinha sendo feito, né? Você tem o sucateamento, muitas vezes, de coisas que vinham sendo aí conquistas importantes, né? Mas que acabam esbarrando muitas vezes em ideologias que prejudicam, né, as mulheres. Só para a Casa da Mulher, é importante falar que ela fazia parte desse programa para que as pessoas entendam que não era só um espaço de abrigamento, porque parece assim, que a questão da mulher ela é tratada como, eu até problematizo o termo casa, né? Como que ele foi utilizado aí na política pública. A gente sabe que ao longo da história aí o lugar da mulher sempre foi a casa, né? Mas olha a diferença que é você colocar ali um espaço chamado casa, mas no sentido de atrair essas mulheres para que elas denunciem e que elas entendam que ali elas teriam acolhimento,
mas também um espaço de resistência, Jamile, porque o próprio prédio da Casa da Mulher é a concretização de um programa, que foi o programa Mulher Viver Sem Violência. Ele é visivelmente imenso, colorido, muito bonito, com um jardim no meio, todo pensado pelas feministas, até a divisão do prédio por cores para as mulheres que analfabetas ou que estão ali num momento muito crítico, né, fragilizadas, poderem se localizar dentro desse espaço. Então, ele foi muito pensado, muito planejado pelas mulheres que passaram pela experiência da militância, né, e que perceberam que aquilo ali, e a própria Cida Gonçalves, principalmente, porque percebiam que a maior parte das mulheres, elas eram mulheres de baixa renda ou com baixa escolaridade. Então, esse espaço, ele teria que ser um espaço de acolhimento, né, um espaço bonito, e um espaço onde a mulher pudesse recuperar a dignidade, né. Quando nós fomos dar o nome para Casa Maria, a gente pensou nisso também, né? Então, nessa questão de não ser um centro, de não ser um núcleo, de não ser, não, aqui é a casa, né? E sim, Maria, essa ideia também de ser um nome simples, e a gente pensou, eu falei muito isso com as meninas, né? Porque casa é uma coisa simples de escrever, Maria é uma coisa simples de escrever, todo mundo sabe falar, porque claro que a gente poderia homenagear milhares de mulheres, né? Então eu poderia colocar Casa Simone de Beauvoir, mas como é que escreve Bel Roy, sabe? Assim, a gente poderia colocar Berta Lutz, que foi a primeira mulher que consegue ser funcionária pública, mas poxa, a gente precisa pensar, né, que as mulheres precisam se sentir ali acolhidas, que elas precisam entender que lugar é esse, né, que elas estão. Vou colocar alguns comentários aqui para a gente também, antes de você continuar. Então, a Carmen dando parabéns, falando que socializar o assunto tem poder libertador, com certeza, né? Colocar também aqui o comentário da Luísa, falando que hoje temos uma ministra, Damares, à frente da Secretaria de Mulheres, e não tem políticas públicas destinadas para as mulheres, né? Nós temos consciência de que não basta ser mulher para defender direitos e políticas públicas contra. Isso até no início eu comentei, né? Essa coisa que a gente, infelizmente, tem mandatos que, embora, né, a gente tenha ali uma mulher, muitas vezes ela segue fazendo aquilo que já está no repertório, né, ela segue o baile, sim, mas ela não se mobiliza dentro daquilo que realmente é urgente para as mulheres, né. No caso aí, colocando a casa da mulher como um espaço apenas de abrigamento, você entende? Acabou-se o programa, né, a questão pedagógica mesmo e a efetivação, a aplicação da Lei Maria da Penha em vários setores, né? Então, não basta realmente ser mulher. Eu entro nessa discussão na minha dissertação sobre a subjetividade das mulheres envolvidas nesse processo, né? E o que essas mulheres de poder aí, né, a partir da própria presidenta, fizeram com esse poder? Essa é a diferença, porque a Casa da Mulher brasileira, ela o prédio dela, ele foi muito bem pensado para dar visibilidade para a questão da violência, né? E ele segue o modelo da Ciudad Mujer de El Salvador, que tem uma outra mulher à frente, que é a Wanda Pinato, que é brasileira, né, e que foi secretária de Assistência Social em El Salvador. E a prioridade da Wanda, porque lá é um pouco diferente, né, atende várias outras questões das mulheres, não só a questão da violência, foi a questão da saúde da mulher, porque a própria Wanda Pinato foi acometida por um câncer de endométrio. A Dilma, ela tratava a questão da violência como prioridade, a Casa da Mulher para ela era prioridade no governo, ela fazia questão de ir em todas as inaugurações, e ela usava o lema tolerância zero com a violência contra a mulher. Nós sabemos que a Dilma foi vítima de violência
de gênero, sim, estatal, mas foi durante a ditadura. Então, a subjetividade dessas mulheres está intimamente relacionada aí às ações delas, né, e a quem elas vão ouvir, né, como que ela vai tratar essa questão da violência, como que vai lidar aí com os movimentos de mulheres e feministas. Então, tudo isso tem a ver, né, o que essas mulheres que têm o poder fazem com ele. Desculpa, Jamília, eu não estou te ouvindo. Claro. Meu microfone está fechado, gente, perdão. Então, o comentário da Evelise, ela fala, sensacional a ideia das cores que você comentou, né? E a professora Rita, que é professora universitária, dá aula no curso de psicologia, e ela comentando, né, Joyce, muito importante o seu relato sobre a experiência com a psicóloga. Isso evidencia o quanto é necessário abordar na graduação as questões de gênero e a laicidade na profissão. Né, eu acho que não só na psicologia, mas na pedagogia, nas licenciaturas em geral e em todas as áreas, porque talvez se a gente tivesse, por exemplo, estudos ligados a essas questões de gênero na publicidade, a gente não tivesse que ficar o tempo todo limpando a caca que essa galera faz, né? E aí cai na rede, aí a gente fala que não é legal, e aí eles voltam atrás. Mas talvez se a gente conseguisse discutir isso amplamente, a gente talvez não estivesse vivendo aí esse cenário tão terrível que até a Andrea comenta aqui, né? Então, fundamentalismo nos espaços de poder tem feito com que mulheres desistam de denunciar. Aqui, né, participamos de um calcinhaço na Assembleia Legislativa por conta de um deputado ter ofendido as mulheres no carnaval. Então, por mais mulheres na política, parabéns pelo debate. É uma bandeira da Casa Maria também pensar isso, né, em ocupar esses espaços políticos para que a gente consiga efetivar políticas públicas, para que a gente consiga trazer o debate e para que a gente consiga repensar esse fundamentalismo que a gente está imerso aí, né? Sim, eu até uso uma revista do Tribunal de Justiça, distribuiu, que traz uma matéria de uma mulher, essa questão do empreendedorismo aí que você fala, porque a partir da Casa da Mulher, foi feita uma divulgação também, porque a Casa da Mulher de Campo Grande, ela se torna referência, né, a primeira do Brasil. Então, a primeira cartilha Maria da Penha saiu dali, né, saiu da Secretaria de Políticas do Mato Grosso do Sul, e a gente tem que ter essa preocupação com a divulgação, como a questão da violência contra a mulher está sendo tratada, né, porque essa revista, ela traz aí um conceito de empreendedorismo como salvação dessas mulheres que passaram por alguma situação de violência, e nós sabemos, né, Jamile, como você bem falou, que para muitas mulheres não é empreendedorismo, é sobrevivência mesmo, né, então nós temos que estar sempre de olho nesses discursos para que eles não legitimem, né, essa ideia da vítima e tratar essa questão do empoderamento, né, com cuidado, porque para aquela mulher que não consegue empreender, ela se sente desempoderada, né, então esse empoderamento, ele tem que ser feito coletivamente, através dessas políticas públicas, através de ações que são pensadas para todas, né, para todas. Outra questão que eu trabalho também é a divulgação da Lei Maria da Penha, porque no Mato Grosso do Sul, a cartilha da Lei Maria da Penha, ela foi distribuída e traduzida para Guarani e Tereno. E essa cartilha foi distribuída para as mulheres das aldeias, mas também a gente problematizar isso no sentido de ter a consciência, né, se existia violência de gênero nas aldeias antes dessa cultura colonial, né? Então o Estado dá com uma mão e tira com a outra, aquilo que a Rita Segato aborda, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que problematizar para que a gente esteja sempre atuante frente às políticas que estão sendo construídas aí.
E pensar, eu acho que é importante, né, que nós ainda temos um salário menor, ainda temos uma renda menor, embora a gente tenha já maior escolarização, a gente tem mais tempo de estudo, mas a gente ainda não consegue ter os melhores salários. E infelizmente, né, as mulheres que conseguem muitas vezes uma colocação profissional, elas ainda lidam com a questão do próprio mercado de trabalho, porque aí isso está muito ligado a quanto, né, a quem estava antes de você ganha ou não. A gente sabe que tem estudos, por exemplo, que mostram que os homens negociam seus salários logo na primeira entrevista, enquanto as mulheres muitas vezes não fazem isso, né? A gente, infelizmente, acaba dependendo muitas vezes desse trabalho para nos sustentar os filhos, né? E aí a gente aceita o salário que vier, porque a gente quer estar empregada. Então, isso ainda é um entrave muito grande, né? E a própria questão da mulher negra, quando a gente pensa, por exemplo, que são as que têm menos acesso a esse processo da própria escolarização, de se manter nas escolas, porque aí, por todas as vulnerabilidades, muitas vezes acabam abandonando os estudos. E quando a gente pensa nas empregadas domésticas, por exemplo, 79% das empregadas domésticas são mulheres negras no Brasil. Então, essa história até da própria casa, né, ou a gente tem algumas estudiosas negras, né, que falam que a mulher negra saiu da senzala, mas ainda não conseguiu sair do quartinho da empregada, né, ainda não conseguiu sair da cozinha da casa da mulher branca, né. Sim, então, sim. Isso ainda é algo que a gente precisa também pensar, discutir bastante, né, para não naturalizar tudo isso e tratar de forma liberal, né. Isso, e pluralizar o sujeito mulher, né? Porque como você bem falou, das mulheres negras, né? As mulheres negras já trabalham, vendem, então elas são empreendedoras há muito tempo, vamos dizer, né? Desde o Brasil colônia, elas estão lá, nos tabuleiros, ali, vendendo as coisas e trabalhando, né? Principalmente serviço doméstico e tudo mais. Então, nós temos que ter, sim, muitos cuidados, principalmente, Jamile, que é a realidade do Mato Grosso do Sul, com relação às mulheres indígenas, né? Nós temos que entender que são muitas mulheres, não é um tipo só de mulher, né? O sujeito mulher é múltiplo, e até para a gente pensar nas políticas que tem que acontecer, né? Que tem que serem pensadas para todas as mulheres, nas suas especificidades. De repente, para a mulher indígena, a questão do trabalho fora, talvez não tenha ali para algumas, né, vamos dizer assim, muita importância, mas isso não quer dizer que ela não seja uma mulher empoderada, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né. Com certeza. O Renan também está colocando aqui, né, que as mulheres negras são as mais atingidas também com a violência obstétrica, né, e todo esse discurso da mulher que é mais forte, boa parideira, né, da anca larga, que ainda muitas vezes naturaliza esse tipo de coisa. E a gente pensar que essa luta ainda é algo que a gente vai ter que enfrentar por muito tempo, né? A gente está há 53 minutos conversando já, embora eu pudesse passar horas aqui falando com você. Eu quero agradecer muito por você ter aceito conversar, né? Aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco sobre isso. Temos ainda muito que falar e a gente pode marcar outros encontros também para tratar de outros temas que eu sei que são pertinentes aí ao seu conhecimento. Vou aproveitar aqui que tem um comentário do Sérgio, né? Como que a gente pode ajudar a Casa Maria, né? Então, a Casa Maria faz algumas campanhas de arrecadação, inclusive neste momento, Sérgio, a gente está com uma campanha de arrecadação de roupa, que pode ser adulto, infantil, nas nossas redes sociais tem, né, as informações, qualquer tipo de item de higiene pessoal, então creme dental, sabonete, alimentos em geral, então arroz, feijão, mas a gente está com uma demanda muito urgente, que é para o atendimento a algumas famílias que a gente está com crianças
em que, por exemplo, no horário da manhã a criança acorda e aí ela tem que comer arroz, porque a família não tem um leite, a família não tem uma bolacha para oferecer para essa criança, porque às vezes ela recebe uma cesta básica, alguma coisa assim, mas ela não tem outros alimentos. Então, a entrega pode ser feita lá na Rua Madalena Lourenço Bruno, no Jussara, número 735. Tem nas nossas redes sociais também todas as informações. Se mandar mensagem para a gente também, a gente combina de buscar ou qualquer coisa nesse sentido. E a gente também começa em breve, se Deus quiser, aí o processo de uma ajuda fixa, né, para que as pessoas possam fazer um plano Casa Maria e contribuir também com esse projeto, com esse sonho, né, que a gente está tornando real aí, e com os atendimentos e as possibilidades, porque, infelizmente, e aí deixo aqui para você fazer algum último comentário, Joyce, a questão da própria pandemia como algo que potencializou ou que intensificou a questão da violência, né? Então, a gente sabe que a gente está já há muito tempo vivendo uma crise muito grande, né, de todos os tipos de valores, e que a gente tem visto as mulheres sofrerem diferentes formas de violências e privações. A gente sabe que a crise não começou com a pandemia, mas ela se intensificou com certeza, né? Então, como ainda pensar que, para além do fato do vírus, a gente ainda está correndo risco dentro das nossas casas, a gente vê ainda o aumento da violência contra as mulheres nesse período, né? Sim. O grande problema das mulheres com relação à violência sempre foi o silenciamento, né, Jamile? E o espaço doméstico já propõe isso, né, da questão não dar visibilidade para a violência que elas sofrem no ambiente doméstico. Então, é extremamente importante nós estarmos atentos, né, a vizinha, a amiga. Tem pessoas que, às vezes, você sabe que passa por uma situação de violência e que ainda não conseguiu sair daquela situação, e agora, em tempos de pandemia, a questão se intensifica, né? Então, a grande questão é não silenciar, né? Nós sabemos que as mulheres, elas são resistentes, elas não são passivas à violência, como, né, alguns pensam, né, que apanha porque quer, ou porque, enfim, mas a gente precisa estar atento e sempre oferecer ajuda, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é o que podemos fazer, né? De repente, acolher essa mulher, encorajar, fazer uma denúncia, mas também oferecer para ela um lugar para ficar, né? Porque com essa pandemia, as mulheres muitas vezes com crianças não têm a coragem, não é nem da denúncia, né, Jamile? É de sair de casa, para onde que eu vou com tudo isso, né? Então, eu acho que esse é um momento que a gente vai ter que também trabalhar através da solidariedade. Eu acho que até apresentar a própria rede, né? A gente está se organizando, né, enquanto casa, para conversar também com as redes que a gente tem aqui na nossa região, né? De como que são dados, como que são feitos esses encaminhamentos, como que você acessa tudo isso, né? Porque, infelizmente, é um momento em que a mulher muitas vezes está fragilizada e que ela ainda lida com as violências institucionais, né? Ela não recebe o atendimento e o acolhimento que ela deveria. Inclusive, a Casa Maria tem sido, né, o espaço, muitas vezes, de acolhimento dessas mulheres, exatamente porque, como elas estão falando com a Jamile, como elas estão falando com a Fernanda, como elas estão falando com a Joyce, né, e não necessariamente com a diretora de algum lugar, ou com a delegada, não sei das quantas, né, isso talvez facilite um pouco esse diálogo. Tem sido um desafio para a gente dar conta de tudo isso. Eu sempre falo, né, que infelizmente a Casa Maria se faz necessária, né? Eu não gostaria de ter que fazer o que a gente faz aqui na nossa cidade, né? Mas a gente vai estar aqui, né? Tem uma música recente do Ira, e aí até nas nossas redes sociais também tem uma como chama? Uma pasta, né, que a gente criou, chamado Casa Maria. Então tem várias músicas feministas lá dentro, e uma das músicas recentes que a gente acrescentou foi essa, que é a do Ira, né, que ele fala das mulheres à frente da tropa.
Então, muito obrigada por você ser essa mulher que está à frente da tropa, pela sua resistência, pelo seu carinho, seu conhecimento compartilhado com a gente aqui hoje. Obrigada para todo mundo que nos acompanhou também. E dia 31 a gente tem mais um encontro, a gente vai falar sobre masculinidades com a professora Márcia, da USP, e com o professor Jairo, da Universidade Estadual de Minas Gerais também. E aí a gente se vê. Muito obrigada, querida. Um beijo bem grandão para você, saudade. Muito obrigada, Jamile. Parabéns pela Casa Maria. Vindo de você, eu só esperava coisas maravilhosas, realmente. Toda sorte aí para vocês com a Casa Maria. E somos parceiras, nunca se esqueça. Estamos juntas nessa luta. Com certeza. Obrigada, gente. Um beijão, tudo de bom. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.